Olá, amigos! Sou Sônia Dorinskaya, médica e diretora do Centro de Informação Médica. Hoje quero conversar com vocês novamente sobre alimentação com carne, porque estou recebendo muitas perguntas sobre isso de novo. Não posso dizer que me lembro de ter gravado um vídeo assim, embora me pareça que já expliquei de várias formas para todos porque é necessário comer carne. Os vídeos anteriores que gravei hoje são sobre como é preciso se controlar. Por assim dizer, o agravamento dessa infecção respiratória, caso a pessoa tenha se infectado, esses sintomas catarrais. Lá eu disse que é preciso se alimentar de carne. E repetidamente me perguntam por que carne, por quê e como. Na verdade, por que carne? Porque nada mais pode substituir a alimentação à base de carne para uma pessoa. Por que as vitaminas não funcionam se a pessoa tem deficiência de alimentação à base de carne? Sim, nossos sistemas digestivos, nossos processos metabólicos, os próprios processos metabólicos, tudo isso é a obtenção de nutrientes externos, o trato gastrointestinal. Depois dessas proteínas externas que ele recebe, ele as decompõe em aminoácidos constituintes. E então, a partir desse conjunto de aminoácidos obtidos de fora, o organismo monta as nossas próprias proteínas do corpo. O próprio processo é justamente esse processo de decomposição e montagem das nossas próprias proteínas do organismo. E as vitaminas são catalisadores. As vitaminas são parte indispensável desses processos. Mas os próprios processos são processos de transformação das proteínas. Portanto, se você tem deficiência de alimentação à base de carne e simplesmente toma vitaminas, essas vitaminas não têm com o que trabalhar. E essas vitaminas simplesmente são eliminadas do organismo. Elas absolutamente não têm nenhuma utilidade no corpo. Se é que posso dizer assim. É preciso comer carne. Por quê? Porque é justamente da carne, justamente a decomposição da carne em aminoácidos e depois a formação das próprias proteínas do organismo a partir deles. Esse é o processo mais facilmente acessível para o corpo humano. Nenhuma proteína de origem vegetal é tão facilmente obtida pelo organismo humano. A quantidade de carne que o organismo pode obter de 150 gramas de carne e o esforço que o organismo precisa fazer. Eles não exigem tanto esforço quanto obter a mesma quantidade de nutrientes das nozes. O organismo humano é feito de tal forma que é extremamente difícil para ele obter proteínas de alimentos vegetais. Portanto, o caminho mais curto para alimentar o seu corpo, o que exige menos esforço do organismo, o mais eficiente, é a alimentação à base de carne. Além disso, muitas vezes as pessoas que negligenciam a alimentação à base de carne, não só por esse motivo, mas também por isso. Muito frequentemente, essas pessoas têm a fermentose, que é outro nome para a vitaminose. A fermentose é a ausência de enzimas e, consequentemente, nessa situação, obter esses nutrientes para o organismo se torna praticamente impossível. Além disso, nossa experiência. Já estamos trabalhando há 10 anos com nosso método, eliminando deficiências, e milhares de pessoas já passaram por esses programas. Nossa experiência mostra que pessoas que deixam de comer carne, pessoas que não conseguem manter a quantidade necessária de carne. E as deficiências delas são muito difíceis de eliminar. E nos veganos, elas praticamente não são eliminadas. Quando falamos sobre veganos, no primeiro estágio, ou seja, apenas no início do programa, algo melhorou para ele em algum lugar.
E depois começam. Aqui tenho cólica, aqui sinto pressão, aqui tenho outras situações desagradáveis que nem existiam antes. Não existem pessoas que comem carne, ou seja, elas simplesmente não existem. Exatamente porque o organismo já começa. Quando começamos a eliminar as deficiências dele, o organismo já exige esse substrato. Ele precisa de proteínas para facilitar. Ele de repente percebeu que pode sair desse declínio, desse processo de autodestruição. O organismo passa a exigir alimento do hospedeiro. Mas o hospedeiro, digamos assim, influenciado por ideias estranhas sobre como viver corretamente, não dá isso ao organismo. O hospedeiro, o organismo não recebe alimentação à base de carne. E aqui, claro, já começam a surgir problemas. Situações desconfortáveis. E tudo isso acaba se transformando nesse ciclo. Eu não como carne. Você precisa comer carne. Eu tenho esses sintomas. Esses sintomas são porque você não está se alimentando direito. Por isso, alguns anos atrás, nós simplesmente paramos. Corrigir deficiências é indicado para quem segue dieta vegana. Bem, porque isso é simplesmente uma perda de tempo para nós, do seu dinheiro, e não traz nenhum resultado. E nós gostamos de ser eficientes, nós gostamos de ser. No geral, eu adoro escrever recomendações finais na alta. Quando a pessoa já terminou tudo, quando ela eliminou suas deficiências, quando está na última consulta, isso para mim é uma grande felicidade. E devo dizer que as pessoas para quem corrigimos as deficiências, cerca de 98%, todas elas resolveram. E não voltam mais. Ou seja, está tudo bem. Às vezes acontecem situações em que é preciso fazer mais alguma coisa. A pessoa morou lá por 1 ano ou 1 ano e meio. Isso acontece, mas tudo é limpo rapidamente. Ou seja, algum problema do organismo voltou a aparecer, mas isso já é. A base já foi eliminada. Então, depois disso, é só 1 ou 2 testes, e essas últimas questões basicamente desaparecem. Por isso, senhores, sim, alimentação à base de carne. A pessoa deve comer carne. As crianças devem comer carne em quantidade suficiente. E pensar que as crianças precisam comer menos carne não é correto. Isso está extremamente errado, porque a criança não só precisa suprir todas as necessidades imediatas, mas ela também tem a tarefa de crescer. Portanto, a alimentação dele deve ser ainda melhor, e em alguns casos, até maior. Às vezes, ele precisa de mais carne do que um adulto, especialmente se a criança leva um estilo de vida que exige muita energia. Se ela pratica algum esporte, se vive em condições difíceis de calor ou frio. Nesses casos, tudo isso deve ser considerado. Espero ter respondido à pergunta de por que é preciso comer carne mais uma vez. Por que as vitaminas sozinhas não funcionam? Porque o próprio processo, segue-se que este é o processo de transformação da proteína A. As vitaminas são participantes desse processo. São participantes indispensáveis desse processo. E se faltar vitaminas, você terá uma cadeia de transformação defeituosa. Mas se houver vitaminas e você não tiver carne, você simplesmente não terá essa cadeia. É isso. Basicamente aqui, no geral, é difícil se confundir. Eu diria: muito obrigada pela atenção. Se precisar da nossa ajuda para resolver as deficiências, por favor, venha até nós. Por um motivo simples. Na grande maioria dos casos, isso precisa ser feito apenas uma vez na vida. Depois, nós fornecemos um esquema de manutenção para você e nos despedimos até a próxima. Desejamos a você uma boa jornada e muita saúde. Obrigada pela atenção, tenha tudo de bom. Até logo, continuação.